Graças a Deus, graças a Deus. Nosso Deus, Ele é Deus da vida. Ele é o Senhor que realmente pode transformar tragédia em alegria. Ele pode fazer a maldição virar bênção. É nesse Deus que nós cremos. E cremos que mesmo quando nós nos distanciamos da presença de Deus, quando nós nos afastamos de Deus, Ele ainda vem com graça, com misericórdia, com o seu poder curador, curativo e com o poder de Deus que ressuscita os mortos, né? O apóstolo Paulo fala do poder do Espírito que ressuscitou Jesus. É um poder muito forte. E encerrando hoje essa série de mensagens sobre o que os profetas têm a nos dizer, não que pregamos sobre todos os profetas, claro que não, depois poderemos retomar um novo momento, mas terminaremos essa série com o profeta Ezequiel. O profeta que é chamado por Deus para trazer para Israel uma mensagem de esperança. Isso porque o povo de Israel afastou-se de Deus, abandonou os preceitos divinos e enveredou-se pelo caminho da desobediência. Israel, afastado de Deus, fragilizou-se espiritualmente, perdeu a saúde espiritual, a ponto de se tornar, como na visão que o profeta tem, um vale de ossos secos. Ou seja, um amontoado de coisas sem vida, sem espírito, mas apenas um quadro de desolação, um quadro realmente de morte, um quadro que não fica devendo nada a qualquer filme de terror, né? É a partir daí que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, chama então o profeta para anunciar que um novo tempo, um tempo de restauração, estava surgindo para o povo de Deus, para o povo do Senhor. Fazendo uma comparação, Israel no Antigo Testamento é a igreja no Novo Testamento. O Israel de Deus, então, é a igreja do Senhor Jesus hoje. E as histórias constantes na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a história de Israel, ela vem nos alertar como igreja, do quão distantes nós possamos estar dos caminhos do Senhor. Mas vem falar mais, algo ainda mais interessante, que é exatamente a iniciativa de Deus em, por mais que estejamos distantes dos planos, dos sonhos de Deus, ou tenhamos rompido com seus preceitos, Deus tem sempre a iniciativa de vir em nossa busca. É dele a iniciativa de nos amar. Como diz o versículo áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a iniciativa é de Deus. Ele amou e deu o seu Filho. É assim conosco hoje também. Deus tem a iniciativa de nos chamar. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo não é membro aqui da Primeira Igreja Batista em Governador Valadares, não é membro de nenhuma igreja. Talvez por acaso chegou aqui a esse vídeo na internet, no YouTube, no Facebook ou em qualquer outra rede social. Não foi por acaso que você chegou aqui, mas é porque Deus tem uma iniciativa de te buscar, de te salvar, e tem planos maravilhosos para a sua vida. É Deus agora que vem em busca do povo de Israel, que é comparado na profecia do profeta Ezequiel a um vale de ossos secos. Ele tem essa visão, a visão da tragédia, a visão da dificuldade, a visão do terror. No verso 1, na nova tradução internacional, né, nova versão internacional, ele diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim,
e por seu espírito eu fui levado a um vale cheio de ossos. Que interessante. Como o Espírito de Deus, muitas vezes ele nos leva a ver a nossa fragilidade, ele nos leva a ver a nossa condição realmente do que nós somos, nada. E Deus é que nos guia pela sua própria mão aos vales. O profeta sente a presença de Deus. A Bíblia diz: a mão do Senhor estava sobre mim. Mas Deus o leva para ver a miséria. Deus o leva para ver ossos que estão ressecados. E quantas vezes o Espírito de Deus agindo em nós, ele nos leva a ver a nossa própria condição de ressequidos, de mortos espiritualmente, de pessoas que parece que não ter vida, e era assim Israel. A nação de Israel, criada para fazer diferença, o povo escolhido de Deus, o povo que era propriedade particular do próprio Deus, a menina dos olhos de Deus, criado e conduzido pelo deserto, que atravessou o Mar Vermelho, que atravessou o Rio Jordão, que tomou as cidades de Canaã, que se tornou uma grande nação, agora estava tal qual um cemitério com ossos secos. E é interessante o versículo 1 que fala: a mão do Senhor me levou a um vale de ossos. A mão do Senhor, muitas vezes, ela nos leva a lugares que nós não queremos ir. Me lembra aquele texto de Mateus 4:1 que diz: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como assim? O Espírito levou Jesus para o deserto e para ser tentado pelo diabo? Então, nem toda dificuldade que nós passamos, nem todo caminho, nem toda tristeza que nós passamos é fruto apenas de uma ação do inimigo? Não. Às vezes é para ver a nossa mazela. Às vezes Deus permite que algo ruim aconteça conosco para nós vermos a nossa própria mazela, para nós vermos o quão frágeis nós somos e para nós buscarmos ainda mais a Deus. Já percebeu que quando nós passamos por uma situação de dificuldade, a gente ora mais? Quando tem um ente querido com Covid, aí é uma oração tremenda. Quando tem alguém entubado no hospital, nós oramos e clamamos mais pelo Senhor. Deus nos deixa ir ao deserto, sim. Deus nos leva ao vale dos ossos secos, sim, para vermos a nós mesmos e o quanto nós estamos distantes da sua presença, o quanto nós estamos distantes dele. Mas a diferença é que ele não nos deixa lá. Ele vai em nosso favor. A Bíblia diz, por exemplo, depois da experiência de Jesus no deserto, sendo tentado pelo diabo por 40 dias, a Bíblia diz que os anjos do Senhor, no final da tentação, estiveram com Jesus Cristo e o serviam. Assim também conosco, quando passamos pelo vale da sombra da morte, como fala o salmista no Salmo 23, ou o vale dos ossos secos, como nos fala o profeta Ezequiel, Deus nos permite passar por essa situação para sairmos mais fortes do outro lado e para também, em nome de Jesus, sermos sustentados, amparados e cuidados pelo Senhor, mesmo que não seja o lugar que nós queiramos estar. Deus quer nos mostrar aquilo que Ele quer nos mostrar, e não o que nós queremos ver apenas. Mas a visão de Deus também não é uma visão para causar o terror em nós. Não é uma visão para nos levar a ficar prostrados, desencorajados, mas pelo contrário, quando nós vemos a situação de miséria, seja a nossa, seja da igreja, nós somos levados pelo Senhor para nos mover. A parte A do versículo 2 desse Ezequiel 37 que lemos, diz: Ele me levou de um lado para o outro. Claro está que uma coisa é andar de um lado para o outro no jardim. Outra coisa é andar de um lado para o outro no vale de ossos secos. Mas isso nos remete a que toda visão de Deus nos deve levar a uma ação.
Quando Deus nos leva a ver uma situação de tristeza, como era o caso, Ele está querendo nos levar a uma atitude. Ele quer nos levar a fazer algo, a tomarmos uma iniciativa, a uma ação. Ele leva a igreja dele até o Vale dos Ossos Secos, mas não é para a gente ficar lá. É para a gente passar por esse vale e ver e entender o que Ele, o Deus soberano, o Deus, como diz aqui na tradução da NVI, a Nova Versão Internacional, que chama Deus de o soberano. Ele quer que passemos por esse vale para sairmos do outro lado muito mais preparados, porque é o Espírito Santo que nos leva até ali e nos leva de um lugar para o outro, ou seja, o Espírito Santo quer nos tirar de um lugar, muitas vezes passar pelo vale, para nos levar para um outro lugar, que é exatamente o lugar do centro da vontade de Deus. Muitas vezes nós somos chamados a ver a dificuldade porque Deus quer nos tirar, nos arrancar do comodismo, nos arrancar do nosso lugar de conforto, nos arrancar dali, para nos trazer para um outro lugar. Me lembra o episódio de Jesus com seus discípulos no Mar da Galileia, quando Ele os chamou depois de um dia inteiro de atividades. Jesus chega para eles e diz: vamos para o outro lado. E do outro lado, depois de enfrentar a tempestade no mar, existia também um ministério a ser realizado, que era a libertação de um homem endemoniado na cidade de Gadara. Os discípulos precisavam passar por aquela situação, porque mais tarde, eles próprios passaram por situações semelhantes, de serem usados como instrumento de Deus para libertar a vida das pessoas. Olha aqui para mim. Nós também, muitas vezes, somos levados por Deus a vales de ossos secos e de tantas coisas ruins. Mas o objetivo do Senhor é que passemos por esse vale e saiamos. O Vale dos Ossos Secos representava a nação de Israel e pode representar a nossa igreja. O que ao longo desse tempo todo como igreja era sonho do Senhor e que em alguma medida esses sonhos viraram cemitério. Porque se tem um lugar, e nesses dias, infelizmente, né, eu que sou, embora nascido aqui, mas agora é que eu estou conhecendo a cidade de Valadares, porque saí daqui muito cedo, mas eu acho que já conheci todos os cemitérios da cidade. Já, alguns eu não conhecia. Outro dia eu fui lá no Santa Rita, nem sabia que tinha lá cemitério. Tem, do lado de cá da linha do trem, né? Fomos lá onde o irmão Vivaldo foi enterrado. Depois conheci, outro eu já conhecia aqui no centro, esse eu já conhecia. Mas estou conhecendo, um outro lá no Altinópolis, enfim. Não sei se tem mais ainda. E eu fico assim, um pouco impressionado. Tem duas coisas que me impressionam no ministério pastoral, é cemitério e hospital. São dois ambientes que eu fico assim, bem impressionado. E eu fico olhando aquelas lápides, né? Tem alguns que põem a foto ainda para a gente ver. E pensando, né, que ali naquele lugar, quantos sonhos estão ali, quantas pessoas que tinham sonhos de realizar muitas coisas na vida, e agora se resume a um monte de terra, um nome escrito numa lápide e às vezes uma foto. Sonhos que estão enterrados porque talvez aquelas pessoas não experimentaram tudo de Deus para a vida delas. Aqui, no Vale de Ossos Secos, era a nação de Israel que estava seca, sem vida, sem nervo, sem carne, porque não cumpriu o propósito de Deus para ela. Isso vale para as igrejas de modo geral, fazendo essa comparação de Israel com a igreja. Em que medida nós, como igrejas, não só a nossa querida primeira igreja de Valadares, mas todas as igrejas de modo geral, elas não estão cumprindo o papel que Deus colocou para elas de voz profética nesse mundo e de serem bênçãos. Se elas não estão fazendo isso, são meros vales de ossos secos, que não servem
para nada. É a visão que o profeta tem de Israel. E por isso essa visão mostra a ele um quadro terrível. Na segunda parte do verso 2 ele diz: eu pude ver como era enorme o número de ossos nos vales e que os ossos estavam muito secos. Em outra tradução diz assim: sequíssimos. Ou seja, parece que estavam ali há muito tempo. O que Ezequiel viu nessa visão? Ele viu a dimensão da crise que Israel passava. Ele diz, eram muito numerosos. Ele viu também a gravidade. Ele diz, eram sequíssimos. Eu imagino Ezequiel andando por aquele vale, seu pé talvez esbarra num crânio, num fêmur. E ele vai olhando aquilo e vai caminhando. Ele tem que caminhar no meio daquele vale, ele tem que ter aquele contato. Sabe que isso nos faz pensar, irmãos, que Deus não mascara as situações. Ele deixa a gente ver a nossa vida espiritual como ela realmente é. Deus não trabalha com maquiagem. Deus nos faz ver a nossa própria condição, como o profeta Isaías, no capítulo 6 da sua profecia. Quando ele vê a glória de Deus, ele diz assim, ai de mim, porque eu estou perecendo e habito no meio de um povo de impuros lábios. Deus quer nos fazer ver primeiro a nossa própria situação, que não tem máscara. Todas as coisas estão nuas e patentes diante da mão de Deus. Deus não trabalha com maquiagem. Ele está ali apresentando ao profeta a real situação. É assim que Israel está. Deus apresenta também aos profetas, aos pastores, aos líderes, a verdadeira situação em que a igreja também está. As igrejas de um modo geral. Muitas não passam de ossos secos, sequíssimos, com seus programas, com seus entretenimentos, porque a igreja hoje precisa ser quase um entretenimento para as pessoas virem, porque há uma concorrência. O que é pintado de uma cor X chama mais gente, o que tem luz assim chama mais, o que o pastor usa uma roupa determinada chama mais. Hoje em dia nós estamos preocupados com o supérfluo e não atentos ao essencial. O supérfluo, nesse caso aqui, é o osso seco. Por que ele é supérfluo? Porque ele não tem espírito, nem carne, nem nervos. Muita gente pode achar muito bonito, mas não passa de caveira. Nossa vida espiritual, ela precisa ter alma, ter espírito, ela precisa ter carne, senão é só osso seco, sequíssimo. Deus não mascara a situação da nossa família, da nossa vida espiritual e nem da vida espiritual da igreja dele. E ele passeia também no meio da sua igreja. Ele passeia no meio das nossas vidas. E o que ele tem encontrado? Muitas vezes ossos secos. Pessoas vazias. Mas a visão do Vale dos Ossos Secos gera, e geralmente é assim, quando Deus nos apresenta uma situação, isso gera uma pergunta e uma resposta. A pergunta que Deus faz depois que Ezequiel passa por todo aquele vale, é interessante como que Deus faz pergunta para a gente, né? Tem pergunta que Deus faz para a gente que a gente não entende, né? Por exemplo, Deus quando chama Moisés, Deus apresenta para Moisés a situação do povo de Israel no Egito, e depois fala, vai e tira o povo de lá. Ele podia dizer, o que eu tenho com isso? O povo é seu, não é? Porque ele sempre quer o nosso envolvimento. Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida, na sua família, na sua vida como um todo. Mas isso requer uma ação sua, e ele te faz uma pergunta.
A pergunta que Deus faz no versículo 3, do capítulo 37, é exatamente essa. Ele pergunta ao profeta: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Deus faz cada pergunta. Se fosse eu, responderia de cara, né? Não. Mas as perguntas de Deus, como as perguntas de Jesus no Evangelho, elas nunca têm o propósito de simplesmente responder o óbvio. Quando Deus nos faz uma pergunta, nos apresenta uma questão, Ele quer saber até onde vai a nossa fé, para que Ele possa agir primeiro em nós e depois na situação. Deus age primeiro na nossa vida antes de mudar qualquer situação. Então, quando você pedir a Deus paciência, por exemplo, lembre-se que Deus vai te dar uma situação para você exercitar a paciência. Ele não vai te dar paciência caindo do céu na sua cabeça, não. Ele vai te dar uma situação de crise, de estresse com os filhos, com o marido, com a esposa. Você está querendo paciência? Você vai ter oportunidade de exercitá-la. Vou te dar uma situação. Quando Deus nos faz uma pergunta, Ele está nos chamando, nos convidando para aquilo que Ele quer fazer. Ele levou o profeta, mostrou a situação do caos e agora faz uma pergunta: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Qual que é a resposta do filho do homem? Em outra tradução aparece assim: homem mortal. A ideia do filho do homem é essa ideia, de nós somos, né, Felipe? Carne e osso. Somos pó. Como se Deus falasse assim: ô pó, esse osso aí pode viver de novo? Qual que é a resposta do homem mortal? Não. De jeito nenhum. Como que vai viver? Se não tivesse uma carninha, poderia viver, mas não tem nada. Não vive. Mas aí que está a resposta do filho do homem que confia no Senhor. E tem uma frase muito interessante que eu gosto, que é assim: nunca coloque um ponto final onde Deus colocou um ponto de interrogação. A pergunta é: filho do homem, esses ossos podem tornar a viver? Não seria o ponto final. Pela ciência, hoje em dia está se falando tanto na ciência, a ciência, a lógica diz não. Mas o homem de fé, a mulher de fé, sabe o que é, e cheio de fé, ele responde como o profeta. O profeta responde assim: Senhor, Tu o sabes. Senhor, é o que está no seu coração. O Senhor sabe se pode ou não. Isso está no seu propósito. Nunca coloque um ponto final onde Deus colocou um ponto de interrogação. A resposta do homem e da mulher de Deus é: o Senhor sabe. Como Jesus nos ensinou na oração dominical, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando Deus nos mostra uma realidade, por mais triste e dificultosa que ela seja, Deus está nos chamando para trabalhar com Ele na restauração daquela situação. A crise e o problema para Deus é um convite. O profeta está sendo convidado para ver um milagre. Que ele podia ter filmado. Se tivesse um celular naquela época, ele podia ter acionado a câmera, hein? A gente teria o vídeo. Mas eu acho que no céu deve ter um setor de comunicação, igual nós temos aqui, né? Para passar lá os videotape. É isso? Imagina? Aquela situação tremenda. E aí Deus, quando Deus ouve a resposta joia de Ezequiel, né? Senhor, Tu sabes. Aí Deus fala: então você vai trabalhar comigo agora. Eu vou te convidar a trabalhar comigo agora. E aí ele diz, versículo 4: então profetiza para esses ossos. Então profetiza para os ossos, você vai participar comigo, Deus fala com ele. Irmãos, a última palavra para a nossa vida nunca é da circunstância. Conversei hoje com uma moça, aqui, depois do culto, chegou, queria ser atendido, eu atendi.
e ela estava com os braços todo cortado de marcas de corte. Ela havia tentado suicídio. Uma situação muito difícil. Eu pude orientá-la, pude orar com ela, e imagino que ela saiu um tanto quanto mais tranquila, pelo menos o semblante dela quando saiu era outro. Mas quando Deus nos chama para ver uma situação grave, Ele está nos convidando, e Ele nos convida não apenas para ver, mas para participar da solução. Ou seja, a última palavra nunca é da circunstância, nem do diabo, nem do juiz, nem do exame, nem do médico, mas quem dá a última palavra é Deus. E quando você vai no médico, talvez vem de lá com o laudo do seu exame, do seu resultado, é o vale de ossos secos. Naquela prova que você fez, não passou, é o vale de ossos secos. No desemprego, é o vale de ossos secos. Deus está te mostrando a realidade, dizendo, é isso. A situação é essa. Mas você acha que esses ossos podem voltar a viver? Tu sabes, é a resposta sábia. Só que quando nós respondemos também assim, o Senhor nos faz uma proposta. Ele nos dá uma resposta. Ele diz, então profetiza para esses ossos. Diz o versículo de número 4. E diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Qual que é o desejo de Deus para essa situação? Profetiza. Profetizar é chamar a existência pela palavra de Deus. Diz Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 17, Deus dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existissem, como se existissem. Isso é profetizar pela fé. É antever aquilo que Deus quer fazer e chamar à existência. Amém? Chamar à existência. Como Paulo escreve, Deus dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. É antecipar a própria ação de Deus. Lembra de Abraão? Ia sacrificar o menino. O menino pergunta, pai, tem aqui lenha, tem aqui o fogo, tem aqui tudo. E como Isaac sempre ia com Abraão adorar, ele sente a falta, talvez, do principal. Era o cordeiro. E o menino pergunta, pai, tem aqui o fogo, tem aqui a lenha, está aqui o altar, mas cadê o cordeiro? A pergunta aí, olha. Filho do homem, esses ossos podem? Cadê o cordeiro? E o homem mortal Abraão responde, Deus vai providenciar, meu filho. Olha que interessante. Agora ele antecipa a ação de Deus, porque ele conhecia o Deus que ele cria. E se você olhar um pouco antes desse episódio na vida de Abraão e Isaac, você vai ver quando ele deixa os servos num determinado lugar e vai sozinho com o menino para o lugar da adoração, ele fala com os seus servos assim, fiquem aqui, que eu e o menino vamos adorar, e ele diz lá, depois voltaremos. No hebraico está no plural, depois voltaremos. Ora, depois o escritor aos Hebreus vai explicar. O escritor aos Hebreus explica que Abraão cria em Deus, e ele sabia que mesmo se ele matasse o menino, Deus o ressuscitaria dos mortos. Está lá na carta aos Hebreus. Profetiza, filho do homem. Que a vontade de Deus se realiza. Chame à existência coisas que não existem, como se existissem. Claro, coisas que estão na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ora pelo seu marido. Ora pelo seu marido. Fui pastor interino de uma igreja em Sete Lagoas, a primeira igreja batista em Sete Lagoas. Fui pastor interino daquela igreja há um tempo atrás e conheci ali o seu Geraldo. O seu Geraldo, há 20 anos, ele vinha com a sua Brasília cor de abóbora e
deixava a esposa dele, que era membro da igreja, e há 20 anos ele fazia aquele ritual. Ele vinha, parava o carro em frente à igreja, a esposa descia, participava do culto, e ele ficava dentro do carro. E eu, pregando no púlpito, eu comecei a perceber isso, vendo a Brasília, mesmo porque eu gosto muito de Brasília, de Fusca, de Kombi, eu já cresci o olho na Brasília dele. Aí, num daqueles primeiros dias, eu fui lá conversar com ele. Eu fui formando amizade com ele. Fiquei naquela igreja 1 ano como pastor interino. E uma das maiores alegrias foi batizar, no último dia que eu estava ali, o seu Geraldo, é um servo de Deus hoje integrado naquela igreja. E a esposa dele dava sempre esse testemunho, dizendo, há 20 anos que eu oro, há 20 anos que eu oro, há 20 anos que eu oro. Eu tive a bênção de colher, não foi nem eu que plantei, outros plantaram. Mas profetiza, foi a profecia que a esposa lançou na vida do marido, de bênção, de orar por ele, de dar testemunho, e ele veio a se converter. Profetiza sobre esses ossos, como você tem visto a sua situação, e como você tem agido em relação a ela. Não tem mais jeito? Podem esses ossos terem vida? Não. Profetiza sobre a vida da sua igreja, da igreja do Senhor Jesus, que precisa continuar a sua relevância nessa cidade, nesse estado. Porque quando nós fazemos isso, então a visão de Deus para a nossa vida gera transformação e gera vida. O versículo 7 mostra a obediência do profeta. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Maravilha. Oh, como os profetas da atualidade precisavam ler esse versículo. Pessoas que têm dito coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Ele foi fiel e ele começou a profetizar aquilo que o Senhor tinha falado para ele profetizar, que era, farei um espírito entrar em vocês. Ele tinha que falar com a caveira, imagina isso. O profeta no meio daquele caos, conversando com caveira, pastor Alessandro. Se filmasse, ninguém acreditava. E ele começa a falar com as caveiras. Eu farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês. Os cobrirei com peles. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Profetiza, ele falava de novo. E ele falava de novo. O povo passava e falava que está doido. Que ele é maluco. Mas ele é obediente. Não existe restauração familiar, restauração ministerial, restauração profissional, restauração espiritual, sem a palavra do Senhor ser seguida. O segredo não está na audição, mas pela fé. Como diz o apóstolo Paulo, nós não somos guiados por vistas, mas somos guiados pela palavra de Deus. E diz mais, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A visão gera transformação e vida quando ela é acompanhada também dos resultados. Veja o versículo 7, ele diz assim, enquanto eu profetizava, não foi depois nem antes, mas foi enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, imagina, osso batendo com osso, e os ossos se juntaram, osso com osso. Quem restaura é a palavra de Deus. Ezequiel apenas profetiza, ele apenas abre a boca e fala aquilo que Deus queria falar com ele. Quem restaura é o Senhor. Lembra que José não quis ficar no Egito? Interessante, se José ficasse no Egito, certamente o seu corpo seria transformado numa múmia. Olha, e talvez até hoje, achasse a múmia do José. Imagina, José do Egito, até eu ia lá para ver. Ia pedir um dinheiro emprestado aí, um povo aí, lá ver a múmia do José do Egito. Eles acham lá de vez em quando umas múmias lá, não é? Mas José falou, não, ser múmia no Egito deve ser bem bacana. Ele disse, não é isso que eu quero. José, o sonhador José, o que tinha visto tudo antes, o que ele pediu? Eu quero que os meus ossos sejam enterrados na terra da promessa, porque foi esse o sonho que eu vi.
E quando vocês forem daqui, meus ossos vão junto. 400 anos depois, os ossos dele foram para Canaã. Canaã. Porque ele era um homem sonhador, mas ele sonhava os sonhos de Deus. Como diz a canção, os sonhos de Deus não morrem, nem depois de morto. José não quis que seus ossos ficassem no Egito. Só haverá reação no vale quando nós profetizarmos a palavra de Deus. Ou seja, aquilo que está aparentemente morto, sem reação, vai começar a reagir à medida que nós dermos ouvidos à palavra profética do Senhor. Se Ezequiel tivesse desse púlpito hoje, ele diria: primeira igreja batista, ouçam a palavra de Deus. E profetiza, e profetiza, e profetiza a palavra de Deus, que virá vida sobre vocês. E 3 coisas aconteceram, para terminar. 3 coisas aconteceram quando o Espírito Santo entrou naqueles ossos. A primeira é que houve vida. Aquilo que estava desestruturado, seco. A Bíblia diz que os ossos começaram a fazer um barulho de chocalho, um barulho, e foi juntando osso com osso. Imagina, a perninha do jeito que está lá, o crânio está aqui, aquele ossinho corre para cá e vai juntando. As caveirinhas. E o profeta ali profetizando, e aquela coisa acontecendo, e ele olhando aquele quadro esquisito. Mas o que acontece quando nós profetizamos na palavra do Senhor? Coisas extraordinárias acontecem, houve vida, houve movimento. Quando Ezequiel também se mobilizou de sair do seu lugar e ir para outro, ir para outro, ir para outro, também a situação se mobilizou e se movimentou. A Bíblia diz também, no versículo de número 8, que diz assim: olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. Eles se puseram em pé. Eles se puseram em pé. Isso vale para nós também. Deus quer nos colocar de pé diante dEle. Deus quer nos fazer reagir. Deus quer realmente nos tornar um povo vitorioso, um povo abençoado, um povo bendito. Mas, mesmo com todos os tendões, com os ossos, com a pele, versículo 8 diz assim: mas não havia espírito. É corpo inerte. Continuava morto, ficou mais bonito, é verdade, mas continuou morto. Qual a diferença que tem de uma caveira para um corpo sem espírito? Está mais bonito. Quando você sepulta alguém, vai ali depois de 10 dias, vai depois de 1 mês. Acabou, porque agora o corpo, inclusive eles maqueiam tudo bonitinho, né? Passa pó de arroz, batom, fica todo mundo bonito. Então a gente fica mais bonito morto do que vivo. Tem. Mas está sem vida. A obra só começou a ser feita. Falta ainda alguma coisa. E o Senhor então diz, versículo 9, ao profeta: profetiza ao Espírito. Profetiza, filho do homem. E diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé, e era um exército enorme. Agora, são vidas, são pessoas, estão de pé na presença do Senhor, mas ainda faltava alguma coisa. E no verso 12, o Senhor diz: por isso profetiza, assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Olha o verso 14. E porei o meu Espírito. Vejam que no verso 14 a palavra Espírito está com E maiúsculo, enquanto nos outros versículos era com E minúsculo. Qual que é a diferença?
que antes era o espírito humano, o espírito da vida, o sopro da vida. Mas aqui é o próprio Espírito Santo. Ele diz: eu porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. Oh, glória a Deus! É a palavra do Senhor, como ele diz no final. Se tornou um grande exército. O povo de Deus é um exército vencedor, mas desde que tenha vida, esteja cheio do Espírito Santo de Deus. Não podem permanecer na sepultura aqueles que estão vivos, disse os anjos à mulher que foi à sepultura de Jesus. Aqueles que se colocaram de pé, que se alistaram no exército do general de guerra, Deus abrirá toda a sepultura que tem prendido a sua vida no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo do pecado. O Senhor quer te restaurar dali, dizer a esses ossos secos: vivam novamente, e você será restaurado. Deus quer restaurar o seu ministério na igreja do Senhor Jesus. Você que acha que já passou o tempo, que você não tem mais ministério, o Senhor está dizendo a esses ossos secos: podem reviver esses ossos. O Senhor sabe, e o Senhor quer reviver, e o Senhor quer trazer vida, o Senhor quer soprar vida. Deus quer restaurar a sua vida espiritual. Primeira Igreja Batista de Valadares, Deus quer restaurar essa igreja, levantá-la em nome de Jesus, para que ela seja um grande exército, um exército de pessoas vivas, dispostas, disponíveis, cheias do Espírito Santo de Deus, para saquear o inferno e para povoar o céu e para trazer vida a tantas vidas que estão perdidas. Mas isso começa dentro da nossa casa. A vida começa aqui. A transformação começa aqui. O Senhor, assim como restaurou Israel, o seu povo no passado, Ele quer agora restaurar a sua igreja nesse tempo. Não podemos ser um vale de ossos secos, mas precisamos ser um exército vitorioso, cheio de energia, cheio da presença, do poder e do propósito de Jesus. É para isso que Ele nos chama nesse tempo, para sermos e fazermos diferença. É a palavra do profeta para as nossas vidas nesta noite. É a palavra do profeta de Deus para cada um de nós. Os sonhos de Deus, como diz aquela canção, não morrem, porque o Senhor é quem coloca esses sonhos no nosso coração e é também quem faz viver e trazer à tona a sua bênção. Quero orar com você agora em nome de Jesus. Quando você está aí, feche seus olhos, vamos orar. Quais são os ossos secos da sua vida? O que você tem tomado como algo perdido que o Senhor, em nome de Jesus, quer restaurar esta noite? Como você olha para as tragédias da vida, para as situações que parecem não ter jeito, o que você diz para ela? Podem reviver esses ossos? É o que o Senhor pergunta hoje. A resposta sábia é a resposta do profeta que diz: tu sabes, Senhor. Mas o Senhor também te chama hoje a participar desse processo. E Ele diz: profetiza esses ossos. Profetiza essa situação que está na sua vida. Essa situação na sua família, que você sabe que não está de acordo com a vontade de Deus. Profetiza. Profetiza sobre os seus filhos em nome de Jesus. Bênçãos. Profetiza o retorno deles para a vida da igreja. Talvez alguns foram criados na igreja, mas hoje estão fora do evangelho, fora do reino. Profetiza, mãe. Profetiza, pai. Profetiza. Profetiza sobre o seu casamento. Talvez aquele amor, aquele vigor, aquela vida que existia no início, parece que está virando água. Profetiza. Ora pelo seu marido, ora pela sua esposa, ore com ele, ore nele. Profetiza. Porque o Senhor quer trazer um sopro novo. O Senhor quer ligar osso com osso. O Senhor quer restaurar esse casamento, quer restaurar essa família. Em nome de Jesus. O Senhor quer colocar tendões. Tendões dá a ideia de sentir, né? São os nervos. O Senhor quer colocar pele. Mas isso só não basta. Mais do que isso, o Senhor quer soprar o Espírito dEle. O Espírito dEle sobre você, sobre a sua família, sobre essa situação, sobre essa igreja. Oh Senhor, sopra o Teu Espírito. Sopra, Deus. Faz-nos ser vivos para o Teu reino, para a Tua obra, Pai. Como só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus.
Ó Deus, visita cada casa, cada lar que nos assiste agora, Pai bendito. Quantos sonhos estão enterrados, ó Pai, viraram ossos secos. Sonhos do Senhor para essas vidas, sonhos do Senhor para essas famílias que foram formadas, sonhos do Senhor para essas igrejas cujos membros também estão nos assistindo. E o Senhor quer restaurar em nome de Jesus. Sopra, Senhor, junta osso com osso, junta, Pai, os tendões, traz carne, traz pele e sopra o Teu Santo Espírito, Pai, para que haja vida e vida em abundância em nome de Jesus. Opera nessas vidas todas que nos estão vendo e ouvindo nesta hora. Restaura, Deus bendito, aquele primeiro amor. Traz de volta, Senhor, a Tua igreja para o centro da Tua vontade. Ó Deus, o Senhor quer, e porque o Senhor quer é que o Senhor nos traz aqui ao Vale de Ossos Secos, a essa situação difícil que qualquer um de nós possamos estar passando. É porque o Senhor quer restaurar, que o Senhor nos convida e diz: profetiza, filho do homem. Nós profetizamos em nome de Jesus para a vida da Tua igreja, Pai querido, tudo aquilo que o Senhor tem sonhado já há mais de 87 anos na vida dessa igreja, e o Senhor tem usado servos e servas do Senhor, e o Senhor tem nos dado uma história tão linda. Deus, em nome de Jesus, nós queremos fazer também como profeta, Pai querido, Abacuque, que pergunta: cadê os feitos que o Senhor fez no passado? Faze-os em nossos dias, aviva a Tua obra no meio dos anos. Pai bendito, sopra o Teu Espírito suave, fresco, bendito sobre as nossas vidas. Ó Deus, dá-nos essa capacidade. Ó Deus, restaura as famílias. Ó Deus, restaura, Pai querido, o Teu povo em nome de Jesus. Que essa lição do profeta, ela sirva para cada um de nós. Salva vidas também, ó Deus. Aqueles que porventura estão nos vendo, que ainda não têm certeza da sua vida eterna com o Senhor, que esse seja um dia de salvação, que esta seja uma noite aceitável. No nome de Jesus. Graças a Deus. Você que está assistindo e tomou uma decisão de entregar sua vida ao Senhor soberano, quer que Deus restaure aquilo que está perdido na sua vida, faça um contato comigo. Está aparecendo aí para você esse código, você pode escaneá-lo e mandar um WhatsApp para nós, ou anotar esse número que está na tela e você terá um contato direto comigo. Eu terei a maior alegria de orar com você ainda hoje. Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos que vamos, sabendo que o Senhor tem preparado um tempo glorioso para a nossa vida, no nome de Jesus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há
soldado